Guardamos a nossa riqueza na nossa carteira, no nosso bolso e não deixamos ninguém se aproximar. Se estamos com medo ou pensando algo errado de alguém, uma pessoa da rua, fazemos o quê? Tomamos cuidado. A pessoa que já andou de metrô sabe que quando você vai usar a sua bolsa, você coloca a bolsa onde? Na frente. É falado assim, as pessoas, coloque a bolsa na frente. Pois se você colocar a bolsa atrás, como comumente você usa, alguém poderá abrir lá e pegar algo dos seus pertences, daquilo que você ama. Seja uma bala, seja uma caneta, seja um caderno, aquilo que você ama. Você está o quê? Preservando. Você está o quê? Resguardando. Você está o quê? Apanhando aquilo com unhas e garras mais fortes do que você pode pensar. Este é o exemplo da dunya, porém devemos pensar que ali tem a certeza, ali tem a convicção em Allah Tabaraka wa Ta'ala deve ficar protegida, deve ficar preservada. Como este Al-Qadi, o juiz, aquele que foi o juiz dos juízes no tempo dos sábios, ele disse o que? Man abada Allah bil kalami zandaq. Aquela pessoa que adora Allah com literalmente o conhecimento apenas das palavras, iremos falar o que significa esse conhecimento das palavras, esta matéria ao qual devemos tomar cuidado quanto a ela. Ele disse: a pessoa que faz isto, zandaq. E os sábios falaram sobre esta palavra mencionada, como fala fi kitab al-yaqini zandaqahu az-zandiq hiya kalimatun farisiyya. Eles falam que esta palavra zandaq, ao qual é mencionado por este sábio, foi uma palavra tirada da língua persa, ao qual eles falam que tem o significado Allah yu'mina bil akhirati wal rububiyya. É aquela pessoa ao qual que chegou a um patamar, chegou a um nível que ele não está crendo na akhirah, na outra vida, e nem está crendo no senhorio de Allah. Como assim o senhorio de Allah? Allah ar-Raziq, sustenta. Allah al-Mudabbir, aquele que planeja tudo. Allahu al-Malik, al-Malik, aquele que tem a soberania sobre aquilo. Ar-Rabb, o Senhor, aquele que cuida, aquele que assenhoria, aquele que protege, aquilo que resguarda. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então a pessoa chegou a tal nível que ela descreu disso. Ela saiu deste nível, subhanallah. E também quando fala alladhina la hayata lahum, que não existe a vida para eles verdadeira, aquelas pessoas que não têm a vida verdadeira para elas. E como falamos nas palestras anteriores, aquela pessoa que tem a yatin verdadeira em Allah, Allah disse que irá fazê-la viver uma vida bela, uma vida benéfica. E dentre os ditos dos sábios, a vida benéfica é a vida com sustento halal, é a vida com a família da forma halal, é a vida com o iman, com a fé halal, é a vida com a yatin da forma concreta e sincera da Allah Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Então aquela palavra foi uma palavra arabizada que os árabes aos quais pegaram do idioma persa, e já sabemos o significado aproximado, que é uma questão: devemos proteger a nossa yakin. Devemos proteger o quê? A nossa certeza, pois a pessoa que adora Allah apenas buscando as evidências linguísticas, saindo, ou seja, buscando a evidência do aql, da razão apenas. Tudo aquilo que eu tenho razão aqui nisto, eu crerei. Do contrário, não pegarei. Porém, al-aql pode ser aquilo que está salim e ghayrudai. O aql, a consciência, pode estar sã e pode estar corrupta. A consciência, então o ser humano não pode ir apenas por aquilo que ele acha que é o correto, porém buscando a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Uma história ao qual podemos pensar e raciocinar. No ano de 240, mais ou menos 160 depois da Hijra, a 240 depois da Hijra, viveu os ulama, dentre os maiores sábios, Ahmad bin Hanbal, o último o último dos sábios das quatro escolas. Naquele tempo foi tida uma fitna, foi tido uma provação, foi tido uma corruptela na consciência das pessoas. Não era senão que algumas pessoas chegaram e falaram: o Coran é uma criatura de Allah. É uma criatura, não é a palavra de Allah. É uma criatura ao qual Allah criou, e esta criatura, como Allah Tabaraka wa Ta'ala fala, toda alma experimentará a morte. E Allah Tabaraka wa Ta'ala fala: tudo que está sobre ela acaba, sobre a terra, acaba. Não existe mais depois. Então o Coran não é concebível a falarmos isso. O Coran poderia ter um tempo de vida e em seguida falecer e morrer. Ou o Coran poderia ser aquelas dentre as coisas que estarão sobre a terra, e no dia do Qiyamah acabou tudo, não vale mais nada depois.
Então, subhanallah, dentre os sábios que ficaram ali resguardando a palavra, que o Coran é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, é uma revelação enviada por Allah tabaraka wa ta'ala. Porém, como sabemos, dentre os sábios tem aqueles que são pessoas virtuosas, e dentre os sábios aqueles que são pessoas fora isso. Porque o conhecimento, quando a pessoa tem um conhecimento, não é garantia do Jannah, não é garantia do paraíso. Pelo contrário, às vezes é garantia do nar, às vezes é a garantia do fogo, pois a pessoa soube o conhecimento e não o aplicou, não o exortou. Como pegamos nos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, existia um povo ao qual os anjos foram ordenados a irem lá para dizimar e acabar com aquele povo, jogar as montanhas sobre eles. Vamos lá. Dentre os anjos falaram: ó Senhor, por que iremos lá dizimar e acabar com aquele povo, sendo que lá tem crentes lá, pessoas que estão crendo a Ti, rogando a Ti. Allah disse: acaso eles estavam convocando para o meu caminho? Acaso eles estavam divulgando a mensagem? Então, olha só, o castigo assola o povo mesmo sendo crente quando não aplica as leis de Allah tabaraka wa ta'ala. Exemplificando a vida, tem dentre nós, pegamos o exemplo do nosso próprio coração, somos o que? Muçulmanos, e temos que ter a certeza quanto a isso, e o orgulho quanto a isso, e não ficarmos envergonhados quanto a isso. Ó meu amigo, hoje estou jejuando. Como assim jejum? Você é louco? Você sei lá o quê? As pessoas falam: ó meu amigo, agora eu preciso fazer a oração. Como assim oração? Por que está fazendo oração? Todo dia oração? Olha só, então não devemos ter, exceto o quê? Al-yaqin, a certeza de que tudo aquilo que chegou na religião de Allah é aquilo que irá nos garantir o paraíso, é aquilo que irá nos garantir a outra vida, é aquilo que irá garantir-nos esta dunya e a akhirah com a misericórdia de Allah tabaraka wa ta'ala. Os sábios, pessoas virtuosas que Allah os recompense e os oriente ao caminho correto. Porém, dentre eles, aqueles que são fora isso, como Abi Muslim bin Abi Yazid, este sábio, esta pessoa, kana urifa bil aqli wal ilmi, como falam os companheiros dele, os amigos dele, aquela pessoa era uma pessoa conhecida. Ela era conhecida pela intelectualidade, uma pessoa ao qual raciocinava, uma pessoa ao qual ponderava no conhecimento da dunya. Sabia, ninguém alcançava ele no conhecimento. Era uma pessoa, como falam, tafannana fi anwa'il ulum. Ele foi se aventurar em todas as culturas, em todos os conhecimentos, em todas as coisas, literalmente. Não existia um assunto da dunya ao qual ele não abarcasse ali. Uma pessoa comum, dentre os crentes, porém escolheu aquele caminho de se aperfeiçoar no conhecimento da dunya. Foi para lá, como falam os sábios, em seguida ele buscou um caminho, trilhou um caminho naquele conhecimento das palavras, o significado linguístico apenas, buscou. E não existe para as pessoas que assim trilham um caminho, exceto al-i'tizal, al-mu'tazila, como aconteceu no tempo do Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dentre aquelas pessoas chamadas al-mu'tazila, aquelas pessoas que se afastaram do Coran e da Sunna, buscando apenas a interpretação da consciência. Allah tabaraka wa ta'ala disse em um versículo tal palavra: eu buscarei cegamente o texto, não buscarei a interpretação do Rasul sallallahu alaihi wasallam, do mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Então, ilmul kalam, como os sábios falaram, aqaliyat wa nadhiriyat ba'idatun 'an at-taslim wa shara'. São aqueles pensamentos, aqueles conhecimentos, aquelas visões, aquelas posições quanto aos assuntos que está distante da submissão a Allah, está distante das leis de Allah tabaraka wa ta'ala. Até que este homem, ao qual foi mencionado, este homem, ele se aprofundou tanto no conhecimento da dunya, esqueceu a akhirah, esqueceu o conhecimento de Allah tabaraka wa ta'ala, que ele começou a crer na reencarnação, a reencarnação. Diz, olha só. Depois, estou aqui estudando na ciência, na filosofia, nos assuntos, e cheguei ao ponto, à conclusão de que teremos que voltar a essa dunya. Vamos morrer, em seguida passa o tempo, reencarnamos em uma criatura. Até que um dos amigos dele, zoando com ele, caçoando dele ali, subhanallah, disse para ele, subhanallah, qala lahu bisukhriya, caçoando, zombando dele, yaqriduni mi'ata dinar, me empreste 100 dinar, dirham da moeda da época, subhanallah, me empreste, wa idha raja'na lid-dunya sa'u'tika, e quando voltarmos para a dunya, irei entregar para ti. Então essa pessoa
foi debatido com o conhecimento dele, e ele disse o quê? قَالَ أَخْشَى أَن تَنْسَخَ رُوحَكَ فِي كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ. Eu tenho medo de que quando você voltar para a dunya, você volte como se fosse um cão ou um porco. Subhanallah. فَتُضِيعُ عَلَيَّ الدَّنَانِيرَ. Então minha riqueza se perderá. Olhem só aquela pessoa ao qual buscou do conhecimento e não logrou, exceto o nar, exceto o fogo. E é contado sobre esta mesma pessoa, subhanallah. E de onde vêm esses pensamentos? Não são senão os pensamentos das pessoas que buscam corromper a religião de Allah Tabaraka wa Ta'ala e se desesperam nisso. Allah no Quran Tabaraka